Boa noite, Fran, tudo bom? E hoje nosso assunto é muito relevante, né? Porque é a nossa porta, né? A nossa ponte para o recrutador, para uma vaga. E é muito importante que o currículo, né? Que hoje é o nosso protagonista, seja muito bem elaborado. Porque muitas vezes, quando a gente não elabora corretamente, a gente fica com a impressão de que ninguém chama, que o mercado é fechado, que o negócio é só por indicação mesmo, porque eu mando meu currículo, ninguém me chama, meu currículo é bom, ok, você pode ter uma boa experiência, mas isso tá ali explicitada, né, no currículo? Ele tá te representando? Né? São perguntas, são questões que são importantes de você pensar a respeito, né? Porque sem um bom currículo você nunca vai conseguir chegar na entrevista e explicar sobre você, né? Sobre dar mais detalhes sobre a sua vida. Então aqui hoje a gente vai falar sobre os 5 erros que matam o seu currículo. São coisas que, olha, te deixam bem fora da caixinha. Então eu tô aqui acenando pra galerinha. Ó, já vou falar pra vocês aqui, ó, tá vendo o aviãozinho? Para mandar o aviãozinho para as pessoas que precisam, né, dessas dicas, que vão se beneficiar com elas. Boa noite a todos os meus receitinhos que estão chegando, né? Eles têm aulas completas aí de currículo durante o curso, tem alinhamento, né, de currículo individual. A gente deixa na melhor versão. Hoje, inclusive, eu tive solicitação de currículos para Goiânia e Brasília. Então, já fica aí o aviso, meus receitinhos que são de Goiânia e de Brasília. Já, se não mandou a versão final do currículo depois do alinhamento, manda, porque amanhã vai para gerentes lá, tá bom? Foi um regional que pediu. E logo, logo a gente vai ter mais solicitações de outros lugares. Então aqui, pessoal, hoje, logo depois da live, às 8 horas, eu vou ter aula, né, com a minha T7, minha querida T7, aula sobre propaganda médica. Então eles vão ter uma profundidade aí sobre a propaganda médica, vão aprender todos os pormenores da propaganda, vão conseguir entender todo o processo, vão aprender a consultiva, a expositiva. Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar muito eles na empresa nova, né, que abriu aí 200 vagas. A primeira etapa do processo seletivo é elaborar um vídeo, respondendo algumas perguntas em relação à estratégia da visita e depois a abordagem com o médico. Então essa aula vai ser muito rica, muito esclarecedora para que eles consigam se destacar bastante no vídeo dessas 200 vagas do Brasil, de cima para baixo, de baixo para cima, né? Hoje eu já mandei também um link exclusivo aí para os alunos, para eles se cadastrarem. Então tá todo muito eufórico, muito animado. Eu tenho certeza que vai dar muito bom aí, vai ser bem legal. Então, pessoal, vamos começar a falar de currículo, porque hoje eu não posso ficar até as 10h30, igual a gente fez ontem. Ontem, para quem não estava aqui, não ficou até o final. Camila, me pediram o currículo do Rio hoje, tá? Vou mandar o seu. Teve solicitação do Rio, 2 vagas no Rio. 2 vagas. Vou mandar. E aí, como eu não vou poder ficar até 10 horas, né? A gente vai dar um sprint aqui no tema. Fixa aí, ela fala fixa, mas ela fala fixa antes de mandar a mensagem, né? Vocês estão vendo, né? Antes de mandar, nem chegou aqui ainda o negócio. Ela já tá aqui, ó. Cadê? Olha lá, não tá ainda. Então, são 5 erros que são muito óbvios, gente, mas que muita gente não faz noção que tá errado, vocês acreditam? Ainda bem que vocês têm, né, muitos recursos aí, estão super engajados, envolvidos no processo, para saber tudo. Jesus só vem, Rio. É isso aí, Camila. Amanhã, já tenho o seu currículo, amanhã a gente conversa certinho, eu te falo, tá? Sobre mais detalhes sobre essa vaga. Então vamos, meus amores, aos erros mais comuns. Bom, desses 5 erros que matam o currículo, eu vou começar pelo mais que dá na cara, diria assim, né? Você bateu o olho, você já viu que tá ruim, que já deu ruim, né? Primeiro fiasco, digamos assim.
tiver dúvida também pode colocar aqui no interrogação. E manda aviãozinho para essa galera aí. Oi, Felipe, tudo bom? Então, o primeiro erro é ele estar extenso. Extenso demais, né? A quantidade de informação é algo que vai lascar de verdade. Porque tem gente que trabalhou muitos anos ou passou por várias empresas e aí a hora que você pega o currículo, gente, sério, tem 6 páginas. Você acha mesmo que o recrutador vai ficar 2 horas lendo seu currículo? Não vai, né? Lembrem-se, o currículo é um cartão de apresentação, ele vai te representar, mas de uma maneira persuasiva, de uma maneira objetiva. O recrutador, ele recebe 200, 300, 500 currículos. Você acha que ele vai ler tudo um por um? Ele vai bater o olho, vai procurar por algumas coisas mais importantes, e se não tiver fácil de achar, você foi, né? Então, ele tem que estar com uma foto bem clara do que é você ali, bem fácil de ler, né? Bem como se fosse um trailer, né, de um filme no cinema que você assiste em 3 minutos e depois quer chamar para entrevista para ver 2 horas de filme, né? Não é assim que acontece? A gente vê uma propaganda, né? Vê um trailer, faz com que a gente queira ver o filme. Aqui é a mesma coisa, o currículo ele vai fazer exatamente essa função de chamar, né, a atenção, né? De vender você ali, é um pitch de venda. Então ele está muito extenso, ele vai perder a efetividade nesse sentido, né? Então a gente tem que buscar a objetividade, trazer o nosso melhor, os nossos highlights, de uma maneira que seja fácil de ver, num layout que seja gostoso de olhar, né? Não aquele coisa, um monte de texto. E tem muita gente que acaba sendo muito prolixo, né? Prolixo é aquela pessoa que literalmente enche linguiça, fala, quer falar de tudo, né? Fala daquilo que interessa, daquilo que não interessa, e aí as preciosidades do seu perfil, das suas habilidades, das suas competências ficam lá perdidas, e para encontrar é um Deus nos acuda. Então esse é o primeiro grande erro. Aqui, gente, no caso nunca aparece esses negócios, esses negocinhos de acenar. Tô gostando. Então, o currículo, gente, para ele ser objetivo, ele não pode ter mais do que 2 páginas, tá? Se o seu tem mais de 2 páginas, já tá errado. O ideal mesmo, principalmente para gestores, né, quando você direciona diretamente para o gestor, o ideal é que ele tenha one page, que ele seja em 1 página, né, que tenha o principal das informações ali de uma maneira que o recrutador consiga ver tudo no momento em que ele bate o olho. Então, esse sistema, né, esse layout one page, ele é muito bem visto, muito bem aceito pelos gerentes. Já nas plataformas de vaga, normalmente a gente tem que colocar um Word mesmo, que nem todos são modernosos, né, e conseguem ler os textos em coluna e tal. Então, o ideal é a gente ter um padrão para inserir nessas plataformas e um bonitão de layout para mandar diretamente para o recrutador. Aqui no curso eu tenho 3 modelos de layout, né, exclusivos dos meus alunos, e quem veio de lista VIP ganha um quarto, que é exclusivo para lista VIP, que é lindo, maravilhoso também, que eu adoro. E eles são todos formato one page, né, então tem todas as informações, foto, informações pessoais em cima, né, as informações complementares do lado e as experiências do outro. Então ele fica bem organizadinho, bem fácil de ver tudo que está acontecendo, tá bom? Outra coisa que é muito importante ainda dentro do primeiro erro, né, da extensão, é o português. Gente, ó, para e pensa. Currículo design. Hoje em dia, né, principalmente assim, na propaganda médica, que existe muita propaganda virtual, né, e muitas vezes a propaganda virtual, ela não vai em uma videochamada, ela muitas vezes vai em texto, um texto no WhatsApp, vai um e-mail, né, vai depender da forma como o médico vai preferir. E o português, ele tem sido cada vez mais necessário, um português correto, um português sem erros, né, de concordância, sem erros gramaticais, sem erros de pontuação. Gente, sério, vocês acreditam que tem gente que não sabe usar vírgula? Tem gente que escreve a palavra, dá um espaço, põe a vírgula, dá outro espaço e escreve outra palavra.
Isso é português, assim, primário, né? É pontuação. A pessoa acaba a palavra, dá um espaço, põe o ponto, assim, tipo, dá espaço nas coisas que não tem, né? Ou às vezes põe vírgula onde não tem. E já pensou você falando errado com o médico, falando problema pro médico? Já pensou? Você vai falar, então, doutor, o problema é esse. Vai ficar legal? Não vai, né? Porém, quando você escreve errado, é a mesma sensação, né? É o mesmo problema. Sem abreviação, exatamente, Fer. Marlene tá aqui falando para fixar o link, mas eu não tô nem vendo o link, o negócio que nem apareceu para mim. Mandei de novo. Ah, agora veio. Aqui, fixar o comentário. Muito bem. Então, quem ainda não se transformou no Receitinha T8, é só acessar o site aqui e se cadastrar, né? Se matricular com R$ 500 de desconto hoje, né? Que eu tive que prorrogar, mas agora eu tô mais conformada. E qualquer dúvida pode chamar aqui nesse telefone do suporte também, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Quando você faz erros de português, erros de concordância, erros de plural, né? Nossa, meu pai. E erros de acentuação, erros de pontuação, você tá escrevendo problema pro médico. É isso aí que acontece. Então, não pode. Se você tem dificuldade, pede para alguém fazer uma revisão para você. E não é para ficar dependendo dos outros também, não. Eu tô com uma dificuldade hoje, o que eu vou fazer para resolver? Vou fazer algumas aulas, vou fazer um curso, vou começar a ler todos os dias, né? Porque, gente, tem uma coisa que as pessoas têm dificuldade na vida, né? Eu percebo muito isso, que eu posto muito, eu escrevo muito texto. E aí, às vezes, eu escrevo todas as informações, eu fico lá um tempão elaborando, antecipando todas as possíveis perguntas que a pessoa vai ter, justamente para facilitar, né? Porque a gente sabe que a gente tem pouco tempo para fazer as coisas. Então, eu tô lá, eu escrevo com cuidado, fico antecipando tudo, colocando tudo, fica um textão, ok, mas tá todas as informações lá. A pessoa vai lá e pergunta uma coisa que tá no texto, ou reclama de alguma coisa que está explicado no texto. Gente, é surreal ver um negócio desse. Tipo assim, gente, mas eu acabei de escrever que não é assim, que é assim, expliquei tudo certinho. E a pessoa vai e insiste. Então, assim, não sei se é o seu caso, mas leia, né? Aproveita para ler. Ah, não tenho tempo de pegar um livro para ler. Tá na rede social, gostou de um post ou viu alguma coisa que te interessa? Leia a descrição, leia o post, leia até o final. Isso não vai, né, tirar um pedaço. Bem pelo contrário, vai te ajudar a fixar as regras gramaticais, as pontuações, porque não tem jeito, a gente só escreve bem quando a gente lê bastante, tá? Então não precisa ser o livro, não precisa ser o intelectual. Tá na rede social, leia, né? Leia o post todo. Vai fazer bem, vai fazer muito bem. Olha aqui, RPT6. Bem-vindo, o Eric tá por aqui também. Ah, Camila falou assim, o layout realmente faz a diferença, né? Na hora da entrevista não tem como ele não lembrar de você, se entrega na mão dele um currículo bem lindo, né? Bem diferenciado. Fala, uau, né? E eu sem querer fiz isso quando eu fui participar da minha primeira entrevista, né? Que eu só tinha papel reciclado e sem querer eu me diferenciei. E aquilo ficou muito, muito claro, assim, pra mim, né? Que a gente tem que pensar fora da caixa, fazer fora da caixa. E aí a gente só consegue pensar fora da caixa se a gente tá com a cabeça livre, né? Pra conseguir concatenar, criar coisas novas, né? Sair daquilo que todo mundo faz. Bom, Fran, você tá por aí, né? Tá de acordo, Fran? Eu adoro quando eu e a Fran, a gente começa a falar de currículo, a gente esquece da vida. Então, outro erro, né? Agora vamos para o erro fatal número 2. Outro erro, não detalhar as suas atividades corretamente, né? Porque tem gente que pega lá, trabalhou numa empresa, teve um cargo, e aí detalha. Muitas vezes, quando são cargos mais comuns, digamos assim, a pessoa não detalha. Fala lá, caixa. E fica lá, não fala nada do que ela fez como caixa. Ou lá, propagandista do setor de São Paulo interior. E não escreve o que faz. Né? Cada empresa tem um escopo de trabalho para o propagandista. Tem alguns que fazem visita
visita em PDV, tem outros que além da visita em PDV e do médico fazem também a venda, tem outros que fazem operação logística, tem outros que não vão em PDV, tem outros que além da visita ainda faz evento, então varia muito. Tô vendo que tá me irritando, esse negócio tá torto aqui, deixa eu arrumar. É meio que assim, tipo um pseudo toque, tá? Não sabia se estava quebrado, queria saber. Não tá, não. Então, assim, a gente tem que detalhar as atividades, né? Principalmente quando a gente está fazendo uma transição de carreira, a gente tem que pensar numa forma de detalhar aquela atividade de uma maneira que fique interessante para o recrutador que está contratando para uma nova função, para uma outra função. Então, por mais que você tenha algumas funções principais naquele emprego, né, que são foco, que são core, você tem que focar naquelas que às vezes podem ser as menos importantes, né, as menos interessantes, assim, digamos, para a função que você atuava, mas são muito importantes para a função que você vai atuar daqui para frente. Né? Vou dar um exemplo que eu uso sempre, que eu gosto desse exemplo, porque eu me identifico muito. Os currículos dos farmacêuticos, meus alunos farmacêuticos, que trabalham em drogaria. A descrição vem lá, gigante, né? Abertura da loja, contratação de pessoas, controle de estoque, caixa, muitas vezes caixa também, lançamento de visitas no SNGP, de receitas no SNGPC, vem várias coisas que são importantes, né, quando você trabalha atrás no balcão de drogaria, ok, mas você tá mandando para uma vaga de propagandista. O que você tem que colocar primeiro? Que você faz venda, que você faz atendimento ao cliente, que você faz pós-venda, que você faz fidelização, que muitas vezes você faz prospecção no balcão, né, que a pessoa tá ali comprando algumas coisas, você começa a perguntar para ela, faz uma venda consultiva. É muito venda consultiva, você quer entender a pessoa, o que ela toma, o que ela sente, para ver se indica uma vitamina, ver se indica algum produto OTC para complementar o tratamento. Então, a pessoa fica lá falando que faz injetável, que contrata pessoas, que faz o caixa, que lança a receita no SNGPC. Isso interessa para a profissão do propagandista? São funções muito importantes para o farmacêutico de farmácia. Agora, para a propaganda médica, eu vou precisar de fazer de alguma coisa dessas? Isso vai ter relevância? Não. O que vai ter relevância? Tudo isso que eu te falei, né? A venda no balcão, atendimento ao cliente. Isso tudo a gente faz tudo. Mas eu vou precisar colocar isso aqui? Não, coloca só aquilo que é importante, que eu realmente fiz e que faz sentido, que o recrutador vai olhar e falar assim, que legal, essa pessoa trabalha no balcão da farmácia, mas ela faz venda de medicamento, ela atende os pacientes, ela faz um processo de escutativa, ela faz um processo de venda consultiva, entendendo a necessidade desse cliente, e ela vai conseguir fazer isso com o médico também. Sacou a diferença? Eu tô dando exemplo do farmacêutico, mas isso serve para todas as funções. Todas as funções têm alguma coisa que, quando a gente desenvolve bem e que cabe na propaganda. Cabe a você fazer essa análise crítica e focar no que é interessante aí para você, tá bom? Então, outra coisa que geralmente vem com alguns problemas nesse sentido de não detalhar as atividades. Obrigada, JP. Que bom, fico feliz que você esteja aprendendo. É o cargo e o período, né? Então é importante que você coloque o nome da empresa que você trabalhou, o cargo que você exerceu e o período, quando você entrou e quando você saiu, né? Ter essa noção de tempo, do tempo que você ficou na empresa, né? Do que você fez nesse tempo, até para entender o resultado, é muito importante. Então coloca organizadinho, tem gente que não coloca o cargo, ou só coloca o cargo e não coloca o período, né, o tempo que ficou lá. Então aí quando você lê os resultados, você não sabe se isso é bom ou se é ruim, né, porque pode ser um resultado que seria excelente para um ano de casa e você pode ver um resultado que seria mediano, mesmo resultado, mas ele seria mediano para uma pessoa de 10 anos. Por exemplo, um aumento de 10% no volume de vendas do ano. Se eu entrei agora e trabalhei um ano para aumentar 10%, e eu tô lá há 10 anos e aumentei 10%, tem uma bela de uma diferença, né?
essa pessoa de 1 ano trabalhou muito melhor fazendo 10 do que a pessoa de 10 anos que demorou 10 anos para fazer 10. Então, esse período, né, de entrada e de saída do tempo e aí que a pessoa ficou, é importante deixar bem organizado, bem separadinho, né, para não ficar aquela coisa toda misturada que você tem que ficar procurando informação, né, não tá ali clara no layout, tá bom? Tranquilo até agora de detalhar as atividades com um jeito correto? Estou na turma 8 super animada. Que bom, Daisy! Seja muito bem-vinda. É isso aí, Eric. Todos os dias quando a gente começa no processo, né, de elaboração de currículo, a gente todo dia tem que dar uma olhada nele, buscando assim, às vezes você lê uma coisa hoje que fez super sentido. Amanhã você já lembrou de outras coisas que você fez que fazem mais sentido ainda. Então, o currículo ele está sempre andando, né? Ele está sempre em movimento. Ai, que legal, Zerina. Tá gostando do método de ensinar? Que bom, eu fico muito feliz, viu? Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu sempre tive, né, essa vontade. Por isso que eu me capacitei muito para poder ensinar, né? Desde o mestrado até o meu tempo na gerência de treinamento, eu investi muitos anos melhorando as técnicas, né, de ensinar, de didática, para justamente poder trazer assuntos complexos de uma maneira mais leve e prazerosa, assim, mais fácil de entender, né? Mais concreta, né? Eu gosto muito de colocar as coisas de uma maneira concreta, que as pessoas consigam visualizar aquilo que eu tô falando. Então eu fico muito feliz em saber que você tá percebendo isso, tá? Ai, gente, que legal, obrigada. Então, tudo tranquilo até aqui? Belezinha. Deixa eu ver se tem pergunta. Deixa eu ver aqui. Qual a sua sugestão para quem não tem experiência na área? Bom, todas essas sugestões são exatamente, Flor, para quem não tem experiência na área, né? Porque o meu foco é para falar exatamente para você que não tem experiência na área, né? E aí é muito tranquilo, né? Você não ter experiência na área. O que vale, né? Quando um recrutador busca um currículo de alguém que não tem experiência, que a gente chama de neófito, ele quer conhecer as competências, ele quer saber se você tem coisas que são importantes para desenvolver a função, mesmo que você nunca tenha feito ela, né? Se você tem uma escutativa, tem um planejamento, tem empatia, tem uma habilidade em vendas, né? Às vezes você pode ter nunca trabalhado com venda, mas ter habilidade, ter desenvoltura comercial, né? Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei, eu não sabia nada de venda, eu aprendi, mas a pessoa que me contratou, ela viu que eu tinha potencial para aprender, ela viu que eu conseguia vender as minhas ideias, meus pontos de vista, me vender na entrevista, né? Que eu fazia um bom processo de venda, mesmo sem nunca ter trabalhado. Não tem experiência na área. Deixa eu ver aqui. É importante já deixar no corpo do e-mail os detalhes da vaga, por exemplo, se é neófito? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, né? No corpo do e-mail que você está mandando o currículo, né? Os detalhes da vaga para quais você está se candidatando. Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Se você puder reformular, eu tento responder ela melhor, tá bom? Henrique. Deixa eu ver aqui que chegou mais perguntinha. O Evandro que perguntou, né? Como realizar um treinamento para essas entrevistas para quem não tem experiência e ficar seguro? Existem técnicas, existem primeiro perguntas que são muito feitas, né, nas entrevistas e são sempre realizadas, e isso eu já mapeei e entrego para os meus alunos um e-book completo, né, sobre as perguntas e como realizar essas perguntas, né, como responder, como elaborar essas respostas para essas perguntas.
e deixo para os meus alunos. Eles já conseguem estudar, já conseguem elaborar as respostas deles, e quando surge a primeira entrevista, a gente alinha, né, por áudio, faz esse alinhamento para saber se a resposta está ok, se entregou realmente aquilo que precisava, se pode ser dito da melhor maneira. Então, se você quer se sentir seguro, qualquer um, né, que quiser se sentir seguro, entender como o processo funciona é muito importante. Por isso que eu mapeei os processos seletivos de todo o país, justamente para fazer com que os meus alunos saibam o que eles vão esperar, né? Então eles possam se preparar para aquilo, eles possam levar o melhor deles dentro de um processo de uma venda simulada, dentro de um processo de uma análise de case. Então a gente já consegue antecipar algumas coisas e preparar mesmo. E se você ainda não é, no caso do Evandro, ele já é meu receitão. Mas para você que às vezes tem essa mesma dúvida e ainda não está no curso, eu sugiro que você busque no YouTube, nas redes sociais, né? Faça uma busca e tente encontrar essas informações de uma maneira que possa te ajudar. Amanhã eu estou planejando uma aula, que eu até dei já para a lista VIP no domingo, mas as vagas da lista VIP acabaram, né? Porque o Zoom ele tem um limite de pessoas e não deu para colocar todo mundo. Então eu vou repetir ela amanhã. Caso você ainda não seja meu aluno, né, e queira participar dessa aula, manda um oi aqui no telefone do suporte aqui, ó, esse aqui. Manda um oi para a Lari que ela salva e te manda o convite dessa aula amanhã. Os meus alunos vão participar da segunda parte dessa aula, né? Eu vou falar com eles já, né? A gente vai ter aula ao vivo, mas para as outras turmas também eu vou falar já, porque eu convidei a diretora geral, né, do Grupo NC, que é responsável pelas 200 vagas da Brace Pharma, né, que é a empresa que tem as 200 vagas agora. E ela vai falar com a gente amanhã para falar sobre esse processo, né, sobre o que eles buscam no candidato, quais são as etapas, né, como as pessoas podem se preparar. Então ela vai estar com a gente amanhã nessa segunda parte dessa aula, que vai ser tanto para os meus alunos quanto para quem está buscando aí conhecimento, né? Então, quem quiser participar, já fala aí com a Lari, amanhã a gente vai mandar o convite para todo mundo que já disser hoje que quer participar, a gente manda, que está na lista VIP, né? A gente coloca na lista VIP, tá bom? Vai ser uma aula fechada só para quem está na minha lista VIP. E para os meus alunos, é claro, né? Então, fica aí a dica para todos vocês. Bom, continuando... Terceiro erro de matar, que é mentir. Vocês acreditam, gente, que tem muita gente que mente no currículo? Mente. E o recrutador pega, né? Eu tô sentindo falta da Fran, dos comentários da Fran, gente. Cadê você, Fran? Você tá por aqui? Manda um oi. E tem muita gente que mente no currículo. Não só assim, inventa experiências, né? Ou coloca que trabalhou numa empresa e não trabalhou. Isso é mais raro, mas sabe o que é muito comum? Mentir nos cursos, mentir no idioma. Tem gente que coloca lá Excel avançado ou Excel nível avançado ou médio, mas não sabe, mal e mal consegue editar um PowerPoint. Obrigada, Cíntia. Só quero ajudar. E aí a pessoa, o que faz? Coloca lá, inglês avançado, inglês intermediário. O inglês intermediário já é um inglês que você consegue conversar. E aí coloca inglês intermediário, a pessoa fala, então vamos fazer uma parte do processo em inglês? Ah, não me sinto segura. Então é inglês básico, neném. Né? Então se eu coloco lá inglês avançado, você vai fazer o processo inteiro em inglês, muitas vezes. Se você colocar, você corre o risco, né, de ter que fazer um processo, ter que fazer uma redação em inglês. Né? Então, muito cuidado para não errar nisso aí. Hoje em dia, né, como propagandista, nem tem exigência, assim, é um diferencial você ter um inglês intermediário, mas não é uma coisa que é exigida, não tem necessidade de você ter o inglês. Então, se for para mentir, não coloca,
né? Se você for colocar lá que tem o Excel, o pacote Office, você vai ter que conseguir mexer nas planilhas. Você vai ter que conseguir construir uma apresentação em PowerPoint eficiente, né? Fazer uma edição. Então, assim, tem coisas muito básicas que a pessoa não consegue fazer. E é aí que tá os grandes pontos, né, de mentira, digamos assim. Então, muito cuidado, tá? Às vezes descreve as funções e coloca coisas que não fazia. Tem muita gente, eu vou fazer um alerta agora aqui pra vocês, tá? Tem muita gente que oferece análises de currículo, né, profissionais de, sei lá, mas eu já vi isso muito acontecer. E a pessoa coloca de uma forma assim tão diferente do que é o candidato de verdade, que o candidato lendo o currículo ele não se identifica e coloca algumas coisas de uma maneira de falar tão diferente que quando o recrutador pergunta para o candidato sobre aquela função, ele não sabe explicar. Então tem que tomar muito cuidado, tá? A Fran que tá aqui, a gente sempre faz muitas parcerias, né, de análise de currículo, ela é uma profissional sensacional. É uma profissional séria, que toma cuidado com isso. Agora, tem muita gente por aí que não faz, né? Não vai fazendo assim, né? Em massa e não toma esse cuidado e muitas vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando, tá? Curso de inglês gratuito, Lorena, deve ter. Se você colocar no Google, eu acho que você deve encontrar várias ferramentas. Eu tinha um aplicativo, deixa eu ver se eu lembro. Cambly, eu acho. Que ele vai ajudando. Você vai fazendo joguinhos assim, vai aprendendo as palavras em inglês. Acho que é Cambly. Eu não lembro agora. Faz tempo que eu não vejo, assim, que eu não penso nisso. Mas eu tento. Se eu lembrar, eu te falo, tá bom? Então, não mentir no currículo, não inventar experiência, não exagerar nos cursos. Às vezes coloca lá um monte de curso e no linguíneo. Acho que eu já usei. Duolingo, isso, Duolingo eu já usei. Eu achava ele bem bonitinho, bem legalzinho. Duolingo, esse mesmo. Então a gente não pode inventar as coisas lá, né? Colocar curso que nunca fez, colocar níveis, né, de experiência que realmente não tem. Muito cuidado, tá? Porque se o recrutador pega isso na hora, você está desclassificado. Pelo menos se você não tiver, você não tem o diferencial, mas você tem a chance. Agora, se é mentir, você pode ter o diferencial que quiser, que não vai virar nada, tá bom? Quarta dica, né? Não utilizar as palavras-chave. Eita, neném. Hoje em dia, né, boa parte dos processos é automatizada, porque são muitos currículos. Então, a primeira etapa do funil, Tiago, quando o curso começa, na segunda-feira que vem, no dia 26, né, a nossa aula inaugural de liberação do módulo 1, tá bom? Então, muitas vezes as pessoas elaboram o currículo e não prestam atenção nas palavras-chave. Às vezes elas não têm nem uma lista de palavras-chave para colocar, não tem nem noção, vai escrevendo qualquer coisa e tal, mas não é assim, né? As palavras-chave com os processos cada vez mais automatizados, com muita gente, chega muito currículo na propaganda, né? E graças a Deus que são digitalizados, porque antes ficava difícil fazer processo, né, aberto, para processo amplo como eles são hoje. Por isso que o QI caiu muito, porque hoje as pessoas têm acesso, né, aos processos de uma maneira pública, graças a Deus, né, porque agora a gente tem aonde encontrar os profissionais. Antigamente, quando não existia nada disso, era muito mais difícil, tinha que pôr no jornal a descrição da vaga, né? A vaga ia pro jornal e aí só pegava quem lia jornal, só pegava quem lia o jornal naquele dia. Era complicado, então precisava mesmo de que alguém pudesse direcionar pessoas que conhecessem e tudo mais. Mas hoje já não é mais assim. Hoje os processos eles vão todos para LinkedIn, vagas.com, tá ali disponível para quem quiser procurar, né? Se você tiver um processo de busca eficiente, alerta de vagas eficiente, você vai ficar sabendo das vagas para se candidatar. E aí eles recebem muitos currículos. E o primeiro filtro é a busca por palavra-chave. Então, como que eu posso fazer a minha lista de palavras-chave? A primeira coisa que você vai fazer
é pegar a descrição da vaga, porque outra vantagem, né, que a gente tem das vagas publicadas é que toda vez que ela está no LinkedIn no vagas.com, tem a descrição da vaga. Todas as atividades, né, que esse profissional vai fazer, no caso que o propagandista vai desempenhar, e a descrição da vaga, o que a empresa procura. Gente, isso aí é um pote de ouro, tá ali, a empresa está dizendo, olha, eu quero assim, 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 assim. Você tem a chance de procurar de todos esses assim, quais você tem e levar isso com ênfase. Isso é maravilhoso. Então você pega lá a descrição da vaga, pega a função, né, o que é exigido da função, e faz uma varredura das principais palavras que aparecem. E inclui elas no seu currículo dentro das suas experiências reais. Porque a hora que o recrutador vai criar o filtro, né? Tem lá 500 currículos. Mas o que eu quero? Eu quero uma pessoa que tenha desenvoltura comercial, que tenha vendas consultivas, que tenha negociação, que tenha prospecção, que tenha pós-venda, que tenha... enfim, falei aí, já dei de presente no prato, assim, umas 10 palavras-chave importantes para ter. E aí, você, sabendo que isso tem na descrição, você coloca no seu currículo, onde você acredita, gente, deixa eu falar uma coisa, nesse negócio de venda. Eu vejo muito currículo, né? Então, às vezes, tem lá a função, vendedor. Aí vem a descrição. Na descrição não tem nada falando de venda. Fala atendimento ao cliente, fala pós-venda, mas não fala nada de venda. Venda direta, venda consultiva, venda técnica. Não fala, não tem o termo. O cara é vendedor e ele não escreve que ele vende. Parece óbvio? Parece, né? Mas o robozinho lá, ele não vai procurar vendedor, ele vai procurar venda consultiva. É um exemplo. Né? Então é isso que não pode escapar. Faz a lista, né, das palavras-chave. Deixa lá, prontinha. E aí você olha para o seu currículo. Aonde que venda cabe dentro do meu currículo falando a verdade? Porque não pode mentir, acabei de falar. Onde que cabe? É aqui, é ali, é lá? Então eu vou colocar venda, negociação, vou colocar comercial, desenvoltura comercial. Eu posso usar dentro da mesma palavra várias palavras que são sinônimos. Porque se ele não procurar uma, procura outra, pega, né? Se eu vou falar em negociação, eu já coloco... Negociação, aqui eu negociava, então vou colocar negociação, vou colocar pós-venda, né? Então, isso você vai colocando dentro do seu currículo e vai fazendo com que ele fique à prova de escapar, né? Ele vai ser pego ali no funil e vai para a próxima parte, para a próxima fase. E o resumo, gente, tem muita gente que tem currículo que não tem resumo. É o filé mignon do currículo, é onde você coloca todas essas palavras-chave de preferência, né? Fala o que você faz, no que você é bom, no que você se diferencia, qual que é o seu quê, aquilo, assim, sabe? Aquele, nossa, meu melhor aqui é isso. O resumo, ele serve para isso. E o resumo é onde também o robozinho vai lá olhar o que tem. Então, coloca suas palavras-chave lá também. Faz um texto curto, objetivo, mas que encaixe essas palavras-chave para que você consiga também mostrar rapidamente pro robô e pro gestor que você tem as competências que ele busca. Deise, tem dificuldade com o resumo do currículo? Tenta de várias formas. Escreve uma vez, lê, daí 2, 3 dias você lê de novo. Se você vê que pode melhorar, você faz alteração, né? Faz uma listinha de coisas que você acha que você é boa, que você sabe que você é boa. Faz uma lista, faz em tópico. E aí depois você tenta criar um parágrafo que inclua tudo aquilo, né? Que faça sentido. É como se você pegasse vários pedacinhos de tecido e passasse a linha depois, né? Costura aí o seu resumo. Pergunta para as pessoas também que estão no seu convívio, né? Fala, essas características, né, batem, né, com o que eu sou, esse texto tá legal, né? Pergunta para as pessoas, elas vão te dar vários insights sobre se aquilo tá realmente representando você, tá? Oi, Léo, tudo bom? O Léo é o gerente nacional da Herbarium, que teve comigo sábado passado, gente.
A gente conversou hoje, ele falou que a repercussão foi super boa da live, que ele recebeu, tá respondendo até hoje, né, Léo? O LinkedIn, e vai demorar uns dias ainda para acabar de responder, mas eu fiquei muito feliz, viu? Que deu tudo certo, né? Que a gente vai ter aí logo uma expansão muito em breve, que vai ter vagas muito em breve. E eu tenho certeza que vai ser ótimo. Você vai ter excelentes candidatos vindo. Quase que eu encerro a live sem querer. Eu aprendi. Ah, eu pedi pra Francine arrumar meu currículo. É, Fran, é muito boa. A gratidão é toda minha, Léo. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. O propagandista usa bastante Excel e PowerPoint? Não é um uso todos os dias, tá? É um uso quando você vai fazer uma planilha, vai analisar o seu resultado, vai analisar seu, o seu setor, né? Então você vai usar vários recursos ali do Excel para fazer os filtros e tudo mais. E o PowerPoint normalmente você usa quando você vai fazer apresentações nas reuniões, né? Muitas vezes as reuniões de ciclo, reunião de distrital, você tem que apresentar o seu resultado, seu plano de ação, então você usa o PowerPoint. É importante ter pelo menos um nível de básico a avançado para você conseguir fazer uma boa performance aí nas apresentações. Mas, gente, isso é coisa simples, né? Tem vários cursos gratuitos no Google. Você coloca lá curso de Excel e PowerPoint gratuitos. Vai ter vários vídeos no YouTube ensinando a fazer as coisas. Tudo que você precisar de Microsoft Office, você encontra no YouTube. Pode ficar tranquilo. Então, vai lá, pega, tenta fazer uma apresentação, né? Usa os recursos. Tenho certeza que vocês vão evoluir bastante nesses quesitos, tá bom? Oi, Luiz, como que você tá hoje? Tá melhor? Maurício, eu não tenho decor assim o número de alunos aprovados aí em Jundiaí, em Campinas, mas tem vários, tem muitos, né? Desde a turma um tem vários aí nessa região, porque é uma região muito boa, né? Tem muitas vagas, então tem bastante gente aprovada por aí. Que bom, fico feliz. Deixa eu ver aqui. Como mensurar? Eu vou ler essa pergunta porque é a quinta coisa que mata o seu currículo. Como mensurar os resultados em venda sem perguntar para o meu gerente atual? Bom, o quinto erro, né? A quinta coisa que mata o seu currículo é você não ter os resultados colocados lá, né? Para mim isso é extremamente importante. Você está concorrendo com 500 pessoas, você tem que se diferenciar e tem que ir com literalmente tudo, né? Para se diferenciar e mostrar que você veio. Na entrevista você vai poder levar novos cases, você vai poder levar novos resultados, vai poder levar novas maneiras, né? Explicar melhor como você chegou nesse resultado, mas é importante, muito importante você já poder mostrar ali a que você veio, tá bom? E como que você vai mensurar esses resultados, né? Por que você, primeiro de tudo, por que você não pode perguntar para o seu gerente atual? Vocês não têm reuniões de alinhamento, de feedback, né? De crescimento de um mês para outro, de um ano para outro. Outra coisa que você pode colocar nos resultados são as suas promoções, né? Então, tem várias maneiras de você colocar. Ah, Eli, mas eu não tenho experiência comercial, nunca trabalhei com venda, como que eu vou saber meus resultados? Todas as profissões, todas as funções têm como você mensurar resultados, sim. Como? Pensa na seguinte pergunta, tenta responder a seguinte pergunta. O que a empresa ganhou me tendo lá? Porque tem gente que coloca resultado. Ah, aprendi a mexer no sistema X. Ah, desenvolvi capacidade de análise. Não. Isso não é resultado, gente. Isso não é resultado. Não é o que a empresa fez com você. É o que você fez para a empresa.
Os resultados vendedores, os resultados que importam, são aqueles que o que a empresa ganhou tendo você lá, né? Ela te contratou. O que ela ganhou tendo você lá? Então, você trabalha com um administrativo, beleza, você não vai vender, né? Então, quais são os seus resultados? Quais processos você implementou? O que você bolou lá dentro que facilitou o trabalho? O que você já fez que ajudou a sua equipe? O que você fazia, né, que ajudava o setor como um todo? Então, sempre tem ações que a gente faz e que implementa. Eu fiz uma planilha de Excel que organizou entrada e saída de documento. Beleza, isso facilitou, economizou tempo, né? Nem sempre dá para ser mensurável. Oi, Uber, boa noite. Nem sempre dá para ser mensurado, né, com porcentagem e tudo mais, mas é um resultado, né? Então, isso ajuda bastante. Eu trabalhei com financeiro. Então, o que você fez no financeiro que foi legal, que ajudou o seu departamento, que ajudou aqui as pessoas que trabalhavam com você, que ajudou a empresa a economizar recurso, economizar tempo, ganhar dinheiro, aumentar a margem. Tudo isso é resultado. Agora, se você já trabalhou com o comercial, aí a conversa muda, porque você precisa colocar, sim, a porcentagem de crescimento dentro de um período de tempo, né? Então, não adianta, aumento das vendas em 10%. Ou só assim, aumento de vendas. Aumento das vendas. A pessoa coloca isso de resultado. Se eu vendia 10, não, vamos usar outro. Aumento das vendas. Se eu vendia 100 e agora eu vendo 101, eu aumentei as vendas, não aumentei? Mas isso é importante, isso é relevante, isso mostra um resultado legal ou só mostra que aumentei 1% do meu resultado? Né? Então, quando é vendas, é importante mensurar quantos por cento de aumento e em qual período, em relação ao ano passado, em relação ao ano anterior, em relação ao semestre anterior, ao trimestre anterior. Então, tudo você tem que comparar. E nos resultados também é muito legal você colocar as suas promoções de cargo, as premiações que você ganhou, se você ganhou reconhecimento, né? Troféu de performance. Tudo isso é bom também colocar no resultado. E aí ajuda o recrutador a entender o seu caminho dentro da empresa. Tem pessoas que passam 10 anos dentro da empresa e passam por 3 cargos. Então, qual foi o resultado que você mostrou no primeiro cargo que te fez subir para o segundo? O que gerou essa promoção? Esses são os seus resultados. No segundo cargo, o que você fez de resultado? O que você gerou que fez com que a empresa te colocasse do segundo cargo para o terceiro cargo? Esses são os seus resultados. Né? Então, muito foco em elaborar isso com muito cuidado, porque vai fazer toda a diferença. A grande maioria das pessoas não coloca resultado no currículo. E eu, particularmente, tenho certeza que isso faz diferença. Eu converso com muitos gestores, vocês sabem, né? E eu sempre faço essa pergunta. Oi, Lucivaldo, tudo bom? Lucivaldo ontem chegou aqui e ainda deu presente para todo mundo que se matriculou ontem. Ele deu um curso de oratória para propaganda médica. Vai acontecer sábado agora. Já tá com a aula pronta, Lu? Um curso top de oratória no valor de R$400, né? De oratória para propaganda médica. E ele deu para quem se matriculou ontem, né? Então, galera, além dos R$500 de desconto, ainda ganhou um cursão top de R$400. Então, foi assim, uma economia de R$900. Ontem tava aparecendo Papai Noel. Tava aparecendo o Natal. Coisa mais boa. Que bom que tá tudo pronto. Meus receitinhas estarão lá. A gente vai estar lá, todo mundo, né? Todo mundo que ganhou o bônus, a gente vai estar lá para essa aula magnífica. Oratório é muito bom, né, gente? Nossa, as pessoas têm muito medo de falar em público, de falar para um vídeo, de falar para uma câmera, né? Eu, particularmente, no início, antes de começar a gravar, eu preferia falar para 10 mil pessoas do que falar para uma câmera. Senhor, o negócio me desconcertava. E aí, agora não, agora a gente vai se acostumando, né? Mas é muito legal. Poder perder esse medo de falar em público é liberdade. É liberdade, porque pensa na sua carreira. Pensa na sua carreira. Você entrou como propagandista. Aí tem as reuniões lá de ciclo, as reuniões nacionais. Sempre tem a oportunidade de alguém ir apresentar os seus resultados.
E aí você tem o resultado top. Só que você não sobe no palco para contar o seu resultado, para a empresa inteira ver e falar: ó, aquele cara é legal, aquela menina é fuçada, hein? Desenrolada, igual me falaram isso. Tu é desenrolada, menina. Me falaram isso. Aquele cara tem potencial, aquela menina, aquela moça ali, aquela mulher, ela sabe o que ela tá fazendo, ela é cirúrgica. Perde a chance, não sobe lá para falar porque morre de medo de falar em público. Gente, pensa, falar é poder, é poder. Ficar confortável em cima de um palco te abre as portas do mundo. Ficar confortável na frente de um vídeo, gente, tudo é vídeo hoje. Tudo é vídeo. Vídeo currículo, etapa de vídeo na entrevista, redes sociais, vídeo chamada com médico. Tá tudo isso. Se tiver medo de falar com a câmera, você tá lascado no dia de hoje. Não dá, né? Então, chegou. Meus alunos estão tranquilos em relação a isso, que todo mundo vai fazer, todos os receitinha T8 que entraram, né? Vai fazer o curso e vai estar top das galáxias, já vai começar a desenvolver, soltar a língua, falar bonito. Você acredita que às vezes até na aula ao vivo aqui, só com os alunos, eles não querem entrar para falar, gente? Não dá, né? Não tem condição. O remoto já é normal, só o vídeo mesmo. A gente vai acostumando, vai ficando top. A Jaque, minha aluninha querida, tá sempre aqui com a Mames, né, amor? Como que tá o campo? Tá gostando de fazer as visitas? Tá louca ainda, né? Nos 3 primeiros meses, os 3 primeiros meses da loucura. Mas é uma loucura tão boa, gente, que a gente nem liga. Então, na dica 5, eu vou deixar muito... Não conheço meu GD pessoalmente até hoje. Nossa, Jaque! Mas já, né? Espero que já. Então, no item 5, né, que é fazer um currículo sem resultados, na minha opinião, é um grande erro, né? Você tá comendo bronha, tá deixando passar bonito. E aqui, sempre resultados. Resumindo, que você deu para a empresa, né? Não que a empresa fez com você, aprendi isso, aprendi aquilo. Não. O que a empresa ganhou tendo você lá? Responda essa pergunta. O que a empresa ganhou tendo você lá? E sempre o mais específicos possíveis. Então, mesmo no administrativo, né? Desenvolvi uma planilha que economizou 30% do tempo para desenvolver tarefa tal. Você conseguir colocar isso, lindo, porque já vai dar noção, o gerente já vai ter noção que você sabe mensurar resultado, que é uma habilidade extremamente importante para o propagandista, saber mensurar resultado. Muito importante. Então, quando você coloca isso no currículo, o gerente já fica com uma preocupação a menos. Essa pessoa sabe analisar resultados, sabe mensurar e sabe descrever. Porque você vai precisar fazer isso, você vai precisar mensurar os seus resultados para saber o que você vai fazer, né, de ação para manter o número, para bater a meta, enfim. Então, fica aí a dica para você já começar a pensar nos seus resultados e colocar no seu currículo, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem mais umas 2 dúvidas. Qual CV é mais bem-vindo? Deixa eu ver. Muitas empresas em pouco tempo ou poucas em muito tempo? Há uma preferência? Eu não acho que tenha uma preferência, Luiz, desde que tenha uma boa narrativa entre uma empresa e outra, né? Às vezes você ficou pouco tempo nas empresas porque você cresceu rápido de carreira, porque você foi convidado para trabalhar em outros lugares, você foi trabalhando em lugares melhores, né? Foi se desenvolvendo, mudando de área, né? Às vezes... Então, isso pode ser uma coisa boa, pode mostrar que você está sempre em evolução, está sempre sendo reconhecido. Agora, quando você fica muito tempo numa empresa, tem 2 fatores para serem avaliados. Tem o fato de você dar muito resultado e a empresa manter você por muito tempo, saber que você é uma pessoa que veste a camisa, que está ali e tudo mais. Ou, dependendo de como você leva, você pode se mostrar uma pessoa acomodada, né? Que está ali... sei lá, 20 anos no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa. E aí você fala, não, cara, é acomodado, não conseguiu uma promoção em 20 anos, né? Não conseguiu, só dissídio, só recebe dissídio, nunca recebeu uma promoção, um reconhecimento, um aumento de salário. Então, tudo tem prós e contras, tá? Adorei a pergunta. Deixa eu ver aqui, tem que ficar de olho no relógio, que hoje eu não posso esquecer que 8 horas eu tô com meus alunos.
Pode. Mila, quando a empresa nunca mensurou os resultados, mas que tem uma aproximação de crescimento, pode colocar? Pode colocar, desde que você consiga explicar isso, né, na entrevista. Fala assim, ó, é uma mensuração aproximada, feita assim, feita dessa maneira, não tinha uma mensuração exata, mas eu posso mostrar aqui que a mensuração, né, geral mostrou crescimento, né? Porque a gente trabalha muito com linha de tendência. Nem sempre você está crescendo todo mês, mas a linha de tendência, né, ela mostra um crescimento. Então você pode usar nesse sentido de falar que ele é aproximado, mas o importante é que há um aumento, né? Então com certeza, Lorraine. Deixa eu ver, acho que tem mais uma aqui. Estou vendo muitas pessoas mais velhas. Posso parecer imatura com 25 anos? Só se você agir como tal, né? Porque o fato de você ter 25 anos não quer dizer nada sobre maturidade. Quer dizer as suas atitudes, a sua fala, a maneira como você se posiciona. Tudo isso vai falar muito mais de você do que a idade que está lá no papel. Tem pessoas com 40 anos muito mais imaturas do que muitas com 20, com 25. Tudo vai depender de como você se mostra ali, a maturidade que você apresenta e não necessariamente a data na certidão de nascimento, tá? Opa! Tem uma pergunta do YouTube. Estava em um processo seletivo e fui eliminado depois do vídeo de apresentação. E aí? E aí que você não deve ter entregado exatamente o que eles queriam no vídeo de apresentação. Talvez não tivesse conseguido estar de uma maneira natural, não tivesse conseguido trazer de uma maneira objetiva o que eles buscavam, ou alguma coisa ficou faltando. Então é treinar bastante. Tem uma live, tem várias na verdade, né? Mas a última que eu fiz sobre vídeo currículo, eu dei várias dicas de como você arrasar no vídeo currículo. Ela tá aqui no IGTV, deve ter mais ou menos um mês, 2 meses mais ou menos essa live. Dá uma procuradinha aqui que ela tá publicada. E aí você assiste e tira todas as suas dúvidas, treina bastante, não deixa para fazer o vídeo currículo no dia que eles pedem, né? Já faz antes, já treina bastante, fica confortável em frente à câmera, que o dia que eles te pedirem você não vai ter tanta dificuldade, né, de fazer, vai fazer bem bonitona, tá bom?